Olá a todos, bem-vindos ao vídeo que fala sobre membrana butílica à base solvente. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos referentes a novas tecnologias para proteção contra a umidade e infiltração em obras. Eu me chamo Murilo, sou engenheiro civil, aplico, trabalho com produtos, com vendas, com aplicação, com projetos sobre impermeabilização. A membrana de borracha butílica, ela realmente é uma tecnologia para dominar o mercado em termos de estanqueidade de um elemento, de um sistema. Muito usado em banheiro, muito usado em lajes, coberturas, sacadas, muito usado em piscina, em reservatórios, caixas d'água, muito usado também em muros de arrimo, ou seja, devido a uma diversa sequência aqui, uma sequência bem repleta de boas características que a gente vai citar nesse vídeo e explicar, ela realmente está dominando e a tendência é que domine cada vez mais o mercado da construção civil. Então, se esse tema é legal para você, é importante, faz sentido para as suas obras, para o seu conhecimento, compartilha com quem também tem esse interesse, segue o canal e vamos construir juntos aí soluções para a construção civil que realmente sejam duradouras, eficientes e que são tecnologias prontas para ganhar o mercado. Vamos começar então falando das características. E eu vou mostrar na prática aqui, vocês podem ver que tem um formato de uma espátula e essa daqui é como se tivesse saído de um balde e realmente é isso que aconteceu, eles tinham ficado presos numa espátula e num balde e eu uso como amostra quando eu estou explicando para algum cliente, quando eu faço alguma visita. A amostra é bem simples, a gente pode com força fazer aqui um teste. Esse aqui vai ficar melhor. E a elasticidade e a memória são aqui evidentes. Então, quando a gente faz isso daqui com um cliente, dentro da obra lá, com o engenheiro, com o arquiteto, uma que ele não consegue arrebentar na hora, né? Depende aqui de uma força bem grande para que ele, de fato, arrebente. E outra que ele volta ao seu estado normal, natural, como a gente está mostrando. O cliente, o engenheiro, sempre fica encantado com um tipo de amostra como esse, porque a gente, né, que trabalha com isso e tem uma base assim, de outras soluções. Vamos comparar aqui com a manta asfáltica ou com uma borracha acrílica. Eles não têm a performance e desempenho que uma membrana de borracha butílica à base solvente possui. Se você precisa aplicar num telhado, por exemplo, telhado metálico, fibrocimento, qualquer tipo de telha que não tenha ainda ali uma superfície de solvente, por exemplo, existem telhas que são que já recebem a manta asfáltica por cima, já vem de fábrica assim. Então aí a gente precisa de uma outra camada, de uma manta acrílica para fazer esse isolamento, para que a base solvente da membrana butílica não fique em contato com outra base solvente, elas vão atrapalhar a performance uma da outra. Mas conseguindo isolar, pode vir sendo aplicado também nesse tipo de telha. Agora, quando for telha metálica ou de fibrocimento, vem aplicada diretamente e ela vai dar mais conforto termoacústico. Isso faz com que a própria telha, aquele elemento, dilate menos e com essa menor dilatação também vai haver menor risco de fissuras. Então isso, só pelo fato de ser termoacústico e o nome que essa fabricante, a Ultraprotec, nos traz é realmente isso, é um telhado termolíquido, já faz com que a laje ou a telha dilate menos e isso já reduziria bastante os riscos de infiltração. Mas além disso, vocês viram
como que ela trabalha junto, caso haja algum tipo de dilatação, né, por variação térmica, e como ela não permite que a água passe aqui e penetre. As características que eu vou citar agora, que a ficha técnica da fabricante nos apresenta, são vida útil de referência, 30 anos. Quando a gente está falando de materiais acrílicos à base d'água, a gente consegue perceber que em bem menos tempo, né, em poucos anos, ou às vezes meses, ele já não tem mais essa elasticidade, esse desempenho de ter um retorno, porque é a base d'água, então ele reagiu com a água, com a umidade do ar, ou com a chuva, com a água do box, do banheiro, e ele fica rígido em pouco tempo. A base solvente, então, não tem mistura com água, ele não reage com água e ele é feito para que resista à chuva, à água do chuveiro, à umidade do ar. Então, ele vai sempre estar, de certa forma, independente desse tipo de ambiente, né, de situação em que haja água. Ele vai trabalhar sem reagir com essa água, ou seja, sem perder seu próprio desempenho, as suas características por conta dessa água. Próxima característica, ela forma uma película que vulcaniza, deixando uma camada flexível que adere ao substrato e forma uma barreira física. É aplicada a frio, aliás, vem pronta para uso. A gente retira da lata e pode ser a máquina airless ou pode ser com rolo, pincel. A gente deposita aqui, coloca na laje ou no outro substrato que a gente venha a proteger. E ela vulcaniza a frio e isso facilita muito algum possível reparo que tenhamos que fazer. A gente está com uma obra que é um caso bem comum de se acontecer, né? Fizemos na platibanda, em toda a laje, uma proteção com essa membrana, esse tipo de membrana, e na platibanda os outros operários ali, outras frentes de trabalho tiveram que colocar uma máquina para içar o ar-condicionado do cliente. E esse MUC que apoiou na platibanda estragou um trabalho que nós já tínhamos feito. Pouca coisa, trechinhos assim de um palmo em que essa borracha acabou descolando, rasgando. Mas é pouca coisa que a água precisa também para percolar, infiltrar e danificar ali todo um elemento, todo uma laje nesse caso. Depois, trazendo problemas para o teto, do piso inferior e por aí vai. Então é indesejado e a gente não deixa esse tipo de rabo para trás, né? Não deixa esse tipo de detalhe sem correção. Então, a correção, da mesma forma como que foi aplicada a frio, com pincel e rolo, a correção também é a frio com pincel e rolo. Então, nós viremos pontualmente, faremos toda uma boa limpeza, né? Tirando tudo que soltou, que tiver um pouquinho frouxo. Afinal, se ela rasgou um pouquinho em um ponto, né, que é na quina da platibanda, ela tende a puxar também um pouco da área ao redor. Então nós cortamos, limpamos e aplicamos o mesmo produto naquela parte que foi retirado e ele vai vulcanizar novamente e performar e ter o seu desempenho normal. Então, outra vantagem, né? Além de 30 anos de vida útil que outros materiais de outras matérias-primas não conseguem igualar, a facilidade para fazer uma correção. A manta asfáltica, que é interessante a gente colocar assim como paralelo, é mais complicado que se tenha uma vulcanização bem coesa entre um ponto que está ali preso e outro que a gente está tendo que colocar depois de algum reparo. Seguindo, melhora o conforto térmico em 30%. Isso também traz uma melhoria energética. Então,
Se o seu telhado de um barracão, de uma indústria ou residencial está perdendo muita eficiência energética porque esquenta demais e porque no inverno esfria muito facilmente, então uma borracha dessa branca com a refletância do sol que possui vai melhorar bastante, 30% do calor que vai ser transferido lá para dentro, tá? E é uma característica termoacústica porque também numa chuva forte, uma chuva de granizo, também é uma borracha que vai abafar o barulho dessa chuva. Alta refletância atenua o calor, outra característica. Uma ótima adesão ao substrato, uma absorção de água próxima a zero, ela é resistente à chuva ácida, salinidade, fungos, bactérias, tá? Então, fungos e bactérias também não gostam desse tipo de superfície. Resistência à sujidade, a resistência a impacto e aumenta a vida útil do sistema como um todo, além de reduzir custos de manutenção. Então, essas características elas são suficientes assim para analisarmos como existe muita tecnologia envolvida e como isso daqui é uma excelente saída, uma ótima saída para as construções, para as obras, seja industrial ou predial, em termos de proteção contra umidade e infiltração. Mas uma característica também que ela é resistente aos raios UV e UVB, UVA e UVB, resistente também a rasgos. É difícil que isso daqui se rompa se não houver uma interferência de material pontiagudo mesmo. Cuidados com esse tipo de material aqui. Na hora da aplicação, EPIs, máscara, se o trabalho for em ambiente confinado, seguir a NR33 para que não exista nenhum risco aqui do solvente interferir na saúde de quem está aplicando. Então, muita atenção quanto a isso. A preparação da superfície. Extremamente limpa, extremamente seca, firme, coesa, sem poeira, sem umidade, sem graxa, sabão ou mofo. Então, o melhor lugar em que esse material é aplicado ou é diretamente numa telha metálica ou é diretamente no contrapiso de uma laje ou no reboco, no caso de uma parede, como no reservatório ou piscina, por exemplo. Então é na área, na parte cinza ainda da obra que o construtor deve se preocupar com a impermeabilização. Existe uma estatística, e esse é um dado que a gente comumente traz, é de que estatisticamente observa-se que o construtor deve gastar cerca de 3%, tá, na fase construtiva com impermeabilização, 3% do valor total global da obra. Isso é estatístico. Se ele deixa de gastar isso ou deixa de investir nisso na fase de obra, depois do primeiro ano de entrega da obra, entrega das chaves, esse 3% passa a ser 12%, porque a remediação é pior do que a prevenção, certo? Fora transtornos com o próprio cliente, né, o morador da casa. Essa maquete aqui, ela traz bem certinho como, além da membrana, outros materiais também são importantes numa laje como um todo. Então a gente ainda vai falar também em outros vídeos, mas como a solução depende desse conjunto de produtos, a gente vai explicar bem certinho aqui também, que existe o produto aqui para fazer a meia cana, os cantos 90 graus, que também é base solvente, então é um selante de borracha líquida base solvente. Então ele vai casar com a membrana de forma bem fácil e tranquila, porque é como se aplicássemos praticamente o mesmo produto, só que com viscosidades diferentes, né? Esse daqui vem numa lata muito mais líquido
e fácil de espalhar, enquanto esse vem em sachês ou tubos, parecido com o poliuretano, com silicone, mas também carrega essa característica de 30 anos de vida útil. O ralo, uma das partes mais fragilizadas da obra, em especial de uma laje, e por quê? Não apenas pelo furo, mas porque há a ligação de materiais completamente diferentes com dilatação térmica completamente diferentes, que são PVC do tubo e a laje, o concreto. Eles vão trabalhar de forma diferente. Pode haver microfissuras se não estivermos usando o material correto. Que, nesse caso, a fabricante dá garantia de fábrica, 5 anos, de que o selante estruturado, ou sela-ralo, que é o mesmo material, mesma borracha, mesma matéria-prima, porém com uma fibra incorporada nessa massa, essa sim vai ter a dilatação suficiente para que não haja microfissuras e a robustez que um lugar como esse, um ponto crítico como esse, exige. Temos o que a gente pode superficialmente comparar com fundo preparador, antes da borracha. Já é também impermeabilizante, é o blinda contra piso, então vocês nessa maquete reparam num material um pouquinho branco, leitoso, que está aqui também nessa plaquinha de fibra de cimento, né? Nessa plaquinha nessa maquete simulando a laje. Então começamos com o blinda contra piso, para depois aplicarmos o material aqui emborrachado, a membrana butílica. Pronto, 4 materiais, uma laje, num box de banheiro, num reservatório ou numa piscina, que vão proteger com segurança, com eficiência, com vida útil, durabilidade, a sua laje, a sua obra, o seu elemento que é tão importante e que pode acarretar tantos problemas e dores de cabeça, se é um prédio, né, quando em poucos meses de entrega das chaves, um vizinho já está reclamando de infiltração por conta do banheiro mal vedado, por exemplo.